E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vou contar uma história hoje bem interessante. Eu diria que em partes ela é pra rir e outras partes ela é uma bela de uma análise sobre a vida. Eu, com o background seguinte, na época, eu devia ter entre 14 e 16 anos, nesses períodos em que ocorreram isso. Isso eu tô tratando ali de 2004, ano de 2004 completo e 2005. O cara que pegava ônibus comigo de uma escola particular, eu era o primeiro a embarcar porque eu saía dessa escola, que era o Senai, fazia Senai de metal mecânica, andava até o centro, pegava o ônibus, então eu era o primeiro a embarcar, porque o ponto central era no centro, obviamente, o ponto de partida do ônibus. Algumas paradas depois, subia uma turma de pessoas de escola pública e subia esse cara de escola particular. Então logo eu vi assim, esse cara é deslocado, porque os outros estão vindo de bando, esse vem sozinho, vou me enturmar com ele porque juntos a gente se fortalece. Porque eu era uma figura estranha, exótica no ônibus, afinal, um cara cabeludo, eu era o único cabeludo do ônibus, com roupas do Senai, fedendo a graxa e óleo de refrigeração de máquina. E o cara vindo comigo ali, roupinha engomadinha, um tênis novo que tu via que tinha sido usado poucas vezes ou que ele recém tinha tirado da caixa. Eu, cara, vou tentar me enturmar com esse. Porque o resto era tudo de escola pública. Eu também, à noite, estudava em uma escola pública. Mas, enfim, pensei, não adianta eu tentar me aproximar dessa galera, senão eu vou deixar o cara mais deslocado ainda. Então eu vou me enturmar com ele. Porque eu sempre tive isso, tá? Apesar das pessoas talvez julgarem isso como interesse por onde eu vou chegar no assunto, na realidade, como eu fui um cara muito deslocado sempre, e até hoje não sou um cara muito seguido em redes, então eu olhava pros caras que eu via que estavam deslocados também, cara, é melhor eu fortalecer o cara deslocado do que eu tentar me unir com a galera que já tá forte pra caramba. Um jeito meu de pensar que era diferente. Mas olhem as voltas que o mundo dá a respeito disso. Então, pra fazer aquele cara ficar melhor na fita e eu também me fortalecer, eu vou me enturmar com ele. E rolou. E a gente acabava pegando ônibus muito próximos e nós descíamos no mesmo lugar. Aí, obviamente, com o tempo, né, na primeira descida eu vi, o cara mora aqui, eu ainda moro um pouco mais pra cima, né, 2 quadras. E aí eu vi, pô, o cara mora numa casa legal pra caramba. Só que, gente, naquela época, eu, tanso que era, né, com força, olhava pra casa dele, super bem construída, e pensava, uau, esse cara é quase um rico. Estuda numa escola particular e tem uma casa dessa de 2 pavimentos, né, 2 pisos, como uns gostam de dizer. Acho que tinha piscina já, não lembro agora. E era um lugar, assim, um pedaço do meu bairro que era muito bom, um pedaço muito nobre, mas que na mesma quadra, na rua de baixo, era terrível. Então, assim, contrastes já ali na mesma quadra. E eu morando 2 quadras pra cima, cara, a maioria dos vizinhos ali era um terreno só com 2 casas em cima. Então, beleza. Mas vamos lá, tem a parte chata dessa história. Como tudo na vida, existe o lado luz e o lado sombra. Qualquer coisa. Mas vamos finalizar o episódio. Enfim, passam-se os anos, eu acabei não ficando no ramo de metal mecânica, não quis ser torneiro mecânico porque eu vi que eu corri um sério risco de me machucar feio com aquelas máquinas, e também porque, sinceramente, hoje, com muito esmero, tu vai ganhar 3, 4, 5 salários mínimos, e com a inflação comendo nas alturas, cara, não vale a pena tu arriscar perder um dedo ou um braço, apesar que algumas pessoas preferem se arriscar a isso pra se aposentar. É breve. Tá vendo esse botão aqui? Clica nele agora e te inscreve no canal. Deixa um like também, obviamente. Comenta alguma coisa do que tu tá achando a respeito do vídeo ou lá no final dele. E, obviamente, compartilha com alguém que tu entende que vai apreciar esse conteúdo. Eu nunca quis esse caminho. E eu pensei, melhor que eu fique inteiro porque eu preciso de cada parte do meu corpo. Enfim. E aí, não quis seguir a carreira e fui estudar outra coisa, né? Eis que um dia descubro um curso técnico, que não vem ao caso aqui eu citar o que é, mas tem a ver aí um pouco com solo e um pouco com limites de área. Fique na imaginação a respeito disso. Enfim, estudei para isso, e aí minha mãe, que sempre foi costureira, um dia acaba indo trabalhar na empresa desse rapaz. O pai dele é o dono. Aliás, era. Vocês já vão entender onde eu vou chegar. E aí, obviamente, eles conversando e tal, e ela acabou comentando, tu é amigo do meu filho, blá blá blá. Pô, que legal, tal, não sei o quê. E aí, óbvio que ele com aquela, não pompa, mas ele... Porque ele nunca foi um cara... Ele nunca foi um cara soberbo, isso eu tenho que deixar bem claro a vocês. Ele sempre foi um cara humilde. Mas tem um problema dessas pessoas que sobem um pouco de patamar que elas não conseguem perceber que elas fazem. Elas colocam as outras pessoas que não têm o mesmo poder aquisitivo ou o mesmo patrimônio. E eu não tô aqui agora fazendo do lado político, tá? Esse canal aqui que eu tenho, eu não falo de política. Eu tenho um outro que sim fala. Mas aqui eu tenho que deixar claro.
é uma coisa que o ser humano faz. Quando a gente vê, e eu digo principalmente no Brasil tem isso, tá? E é cultural. Fora tu vê menos, mas vocês vão entender o que eu vou abordar a respeito disso. Mas ele se colocava numa postura, por causa talvez da pressão familiar, de, cara, tu não pode te enturmar com a gentalha. Tipo Dona Florinda e Kiko, morando num cortiço, acha que porque tem bons presentes, boa roupa e uns eletrodomésticos melhores, que aquilo ali classifica a pessoa como soberana perante as outras. Só que eu entendo. Um bairro onde às vezes acontecia de volta e meia tu ouvir falar de alguém que estava lá deitado com um lençol branco em cima e um caminhão do ML chegando, claro que não dá para comparar com lugares piores, porque realmente era um bairro ainda com uma boa de uma segurança. Mas às vezes acontecia isso, e eu quando bem jovem presenciei isso, de ir pro mercado e ver um corpo estendido na rua de alguém que tinha sido apagado. E aí? Isso aconteceu no mesmo bairro, porém num outro lugar bem distante de onde a gente morava. Mas que dá pra ir a pé, em 5 minutos tu chegava lá. Enfim. Aí minha mãe trabalhou lá um tempo e no fim a empresa foi muito mal, mandou minha mãe embora e eis que quebrou. Mas teve uma pergunta desse rapaz pra minha mãe que deixou nós dois intrigados. Que ele ficou forçando muito. Perguntando se o que eu havia me formado, em que eu havia me formado. Ah, mas é faculdade, né? Porque, obviamente, né, ele, um pseudo playboy na época, né, mas assim, playboy pra mim hoje é quem anda de Ferrari, Lamborghini com o dinheiro do pai e da mãe, e que nunca conseguiu produzir nada. Ele só era um guri um pouco melhor abastado do que a maioria do bairro, porém nada extraordinário. E a moral da história, a empresa do pai dele quebrou, a minha mãe mentiu por vergonha de dizer que não era, porque eu só sou técnico. Eu tenho 2 bacharéis não terminados, né? Eu fui até a metade e não fui até o final. Aliás, um eu fui até a metade e o outro não. Mas enfim, isso não interessa. E olha o mundo dando voltas aí. O que aconteceu ao final dessa história? Esse menino hoje, ele é auxiliar da esposa dele que é fotógrafa. Pasmem. Um cara que estudou, e provavelmente ele tem alguma formação aí bem casca-grossa. Os pais tinham poder aquisitivo para colocar ele num alto padrão, mas a vida não pôde sorrir para ele tanto quanto não sorriu para mim. E vou dizer bem a real. Eu creio fortemente que hoje, profissionalmente, eu tenho mais realizações do que esse cara, como técnico. Eu técnico e ele formado em um bacharel de alguma coisa. Então por isso que hoje, com a inflação comendo no rim da gente, e aí vem o meu aspecto que lá no outro canal eu falo sobre política, aqui não. Quando chegou a nossa vez, nós millennials, nascidos entre 80 até 95, mas a gente pega aí um rebote de uma galera de 75 até 2000 que dá para incluir nessa safra, porque tem alguns que têm a mentalidade de um millennial. Quando chegou a nossa vez de comprar carro, imóvel, as coisas custavam 3 vezes o que custavam 2, 3 anos antes. E depois começou a escalonar 10% ao ano. Basta vocês pegarem IGPM. Para quem não sabe, IGPM é uma tabela que corrige os valores das coisas, dos produtos, dos bens e dos serviços. E se tu for olhar os números do IGPM de 2000 para cá, é assustador. Tudo subiu muito mais do que 100% ao longo de 20 anos. Porque escalonava 5, 8, 12, 10. 5, 8, 12, 10. Sempre assim, nesse patamar. Tu soma isso em 20 anos... Pasme, o meu irmão comprou um terreno, ele devia ter o quê? Ele deve estar com 40... Vamos chutar que meu irmão hoje tenha 45 anos. 2025 ele vai fazer, vamos chutar que ele vai fazer 47. Creio que é essa a idade que ele vai fazer. 47. Com 27, 28, meu irmão comprou um terreno por menos de 20 mil. Tudo bem que foi num consórcio, mas ele teve a cabeça boa de, vou pagar isso aqui, em algum momento estoura, eu compro. Eu acho que não deu um ano, estourou o consórcio dele. Pum, foi lá e comprou. Pô, legal. Né, deu certo, comprou o terreno. Comprou no lugar que na época eu, tanso, critiquei. Achei nada a ver o lugar. Pois ele foi o primeiro a comprar naquele loteamento novo. No fim, hoje eu vou lá no lugar, eu fico olhando assim, qual foi tu, né, cara, por falar essas coisas. O terreno é show de bola, a localização é fenomenal e muito próximo, assim, tem muita árvore. É bem arborizado, então tem uma regulação térmica muito boa o ambiente onde estão todos aqueles terrenos ali. Aí eu olho assim, mora no alto. Ou seja, no momento em que alguém desbastar um pouco ali das árvores, só um pedaço já tem uma vista legal de cima de toda a cidade, na parte central. Então é um lugar, na minha opinião, super privilegiado. Muito bom de morar. O tanso fui eu.
Mas aí, passados esses 20 anos aproximadamente, hoje o terreno dele, o terreno, por baixo deve valer 180, 200 mil. O terreno, sem nada em cima. Então, esse é o problema. Quando chegou a nossa vez, millennials, de comprar as coisas, e é isso que o pessoal não entende, o porquê que tem tanta gente frustrada e com depressão hoje. Cara, hoje, se tu não fatura 100 mil anual, é muito difícil de tu conseguir hoje ter um imóvel e um carro. É muito difícil. Eu não diria que é impossível, mas assim, tu vai penar muito e tu vai ter que abrir mão de muita coisa pra conseguir isso. Ou, obviamente, dar muito certo em algumas coisas. Mas o que é, na verdade, a alcunha do vídeo é fazer esse looping sobre o quanto esse guri não era soberbo, mas tinha um olhar de cima. E ele é ligeiramente mais novo do que eu. Vou fazer 38 em breve. Ele deve ter o quê? Uns 35? Chuto eu, 34. Sei lá. Também pouco importa. E ele olhava por pressão familiar, ele não queria se misturar com a galera. No entanto, ele julgou certas coisas, né? E hoje eu olho pra ele com desdém, né? Eu não consegui manter uma amizade. Então, se tu estiver olhando esse vídeo, tu sabe que é contigo, porque tu vai reconhecer essa história. E assim, não tenho absolutamente nada contra, até porque ele já é pai agora, né? Tá lá muito bem, casou com uma mulher muito bonita, por sinal, muito bonita. E até tem que fazer um parênteses aí, ela é a cara, que se vocês querem ter uma ideia de como é a mulher dele, ela é muito parecida com a Sandra Bullock. Chega bem próximo, só que ela é loira. E o cara, obviamente, tá bem, não faz mal a ninguém. Óbvio que sempre quando eu ver ele, eu não vou querer cumprimentar, porque eu sei que ficou essa coisa meio indigesta, né? Tanto da parte do pai dele, como essa pequena soberba dele para com os outros, por causa desse olhar visto de cima, assim, esse olhar de um pouco de soberba. Mas hoje eu olho, cara, eu não posso dizer que eu venci, porque não, eu sou um cara de 38 anos, cheio de frustrações, como tá em outros vídeos aí. Mas, olhando pra minha história, eu vim muito mais de baixo. Então eu consegui, dentro das minhas possibilidades, crescer muito mais. E aí eu olho, hoje ele tem que trabalhar como um auxiliar da esposa na profissão dela, que não tem formação alguma. Claro que ele desenvolveu habilidades quando ele trabalhava com o pai dele, nessa empresa. Claro que o conhecimento dele, que eu não sei, mas deduzo que provavelmente tenha sido administração, porque é o que todo mundo que tá perdido, e me desculpem os que são formados nisso, mas cara, pra mim toda pessoa que estuda administração, ela tá bem perdida na vida. Porque administração é muito genérico. É aquela coisa assim, só pra eu ter uma porcaria de um canudo pra mostrar pros meus pais. Porque, sinceramente, eu nunca vi nenhum administrador de empresa puramente com um canudo de administração desenvolver um negócio que seja ligado a essa formação aí e dar muito certo. Eu não conheço. Pode existir, com certeza. Deve ter esse exemplo. Mas eu não conheço. Mas enfim, é só pra fazer esse contraponto aí. Afinal, o Cortina Preta tem essa alcunha de fazer as pessoas pensar um pouco e lidar melhor com as frustrações da vida. Porque afinal, enquanto tu estiver aqui, encarnado, vivo, seja lá como tu chama, cara, ninguém sabe o momento em que vai dar super certo. E outra, às vezes a gente acha que a nossa vida não tá dando certo. Quando às vezes o fato de tu sair de onde tu veio e ir para outro lugar já é ter dado muito certo. Já é não ter ficado no mesmo lugar. E o que eu vejo, na maioria dos exemplos, as pessoas tendem a não dar certo onde elas nasceram. É necessário sair para conseguir expandir. É isso. É breve. Tá vendo esse botão aqui? Clica nele agora e te inscreve no canal. Deixa um like também, obviamente. Comenta alguma coisa do que tu tá achando a respeito do vídeo ou lá no final dele. E, obviamente, compartilha com alguém que tu entende que vai apreciar esse conteúdo.